Olá, tudo bem? Eu sou o Zeca Bermes, sou advogado trabalhista e previdenciário. Quero conversar aqui com os profissionais de saúde e segurança do trabalho sobre a reforma trabalhista e as ações na Justiça do Trabalho. O colega Júlio Lotis, acho que é esse o nome dele, me pediu para que eu fizesse esse comentário aqui no meu canal do YouTube. Antes de entrarmos no assunto, peço a você que dê um clique aí embaixo, você se inscreve nesse canal e cada vez que tiver um vídeo novo, você recebe automaticamente. Muito bem, vamos ao assunto. Eu não vou entrar aqui agora no mérito da reforma trabalhista, no seu aspecto político, no seu aspecto patronal, no aspecto dos interesses nisso tudo. Só vou entrar aqui no questionamento prático da vivência no dia a dia na justiça do trabalho, relacionando os efeitos da reforma trabalhista nas ações lá na Justiça do Trabalho. Lá no meu blog, eu estou colocando aqui embaixo o endereço tstblog.com.br, eu escrevi uma matéria sobre esse assunto. E lá você tem um texto disso tudo que eu estou aqui lhes falando e também esse vídeo. O que ocorre? Lá na Justiça do Trabalho, informa-se que as ações trabalhistas caíram algo em torno de 50% a 60% do que acontecia antes, por conta dessa reforma trabalhista de 2017, que passou a valer em 2018. Né? O que aconteceu? Com a reforma trabalhista, houve uma alteração no que diz respeito aos honorários. A justiça trabalhista sempre foi uma justiça gratuita, de forma que o empregado, quando entrava com uma ação trabalhista, se perdesse toda a ação trabalhista ou se perdesse parte dela, não havia a condenação do empregado reclamante da parte autora no que chamamos em direito de honorários de sucumbência. O que são os honorários de sucumbência? Se você entra com uma ação contra alguém e você perde essa ação, o juiz diz que você não tem o direito que você imaginava ter, você, além de ter pago os honorários do seu advogado, vai ter que também pagar os honorários para o advogado da outra parte, aquela que ganhou a ação. São os honorários de sucumbência. E na Justiça do Trabalho, isso não era praticado, de forma que o empregado perdedor de uma ação trabalhista não tinha nenhuma obrigação de pagar os honorários de sucumbência para o advogado da empresa. A reforma trabalhista, dentre várias modificações, trouxe essa obrigação agora na Justiça do Trabalho. Se o empregado perde a ação trabalhista, ele deverá pagar os honorários do advogado da empresa. Mas aqui tem alguns aspectos, algumas particularidades diferentes lá do processo civil quando falamos em honorários de sucumbência. Lá no civil, se você perdeu a ação, não importa se você perdeu metade, se perdeu todo o direito pretendido, você tem que pagar os honorários do advogado da outra parte. Você entrou com uma ação, perdeu tudo, não ganhou nada, tem que pagar o advogado da outra parte. Aqui na Justiça do Trabalho tem uma particularidade. Se o empregado entrar com uma ação num valor total de R$100 mil e ele ganhou somente 20 mil, vai ter que pagar o advogado da empresa um percentual que o juiz vai determinar sobre aqueles 80 mil que ele perdeu. Vamos imaginar que seja 20% do valor da causa. Os honorários, 20% sobre o valor que perdeu. Preste atenção. Valor da causa, 100 mil. Ganhou 20 mil e perdeu 80.
o juiz vai pegar aqueles 80 mil que o empregado perdeu, vai calcular honorários, vamos por 20%, 16 mil vai descontar daqueles 20 que o empregado perdeu. Está entendendo? Então, quando o empregado perde uma parte e ganha a outra, ele vai pagar os honorários de sucumbência sobre aquele valor que ele perdeu. Lá no blog está bem descrito um exemplo lá com números que você vai entender. Se você não entendeu o que eu estou dizendo aqui agora. Agora, na Justiça do Trabalho, se o empregado perdeu 100% da ação, a lei diz que o empregado não será obrigado a pagar os honorários de sucumbência. É estranho, né? Mas é assim que está. Se perder 100%, o empregado não será obrigado a pagar os honorários de sucumbências. Porque imagina-se que o empregado não tem um dinheiro para pagar 20% em cima de uma causa de 100 mil. Perdeu toda a ação e ainda tem que pagar mais 20 mil para o advogado da empresa, fica complicado, né? Então, o empregado só vai pagar os honorários de sucumbência se ganhou alguma coisa que será descontado desse pedaço, desse pouco que ele ganhou. E agora, então, nós temos que levar esse pensamento, esse raciocínio, para as ações envolvendo insalubridade. E essa foi a questão que o Júlio me perguntou sobre as ações trabalhistas e as perícias judiciais do trabalho. Então, os advogados, os empregados, ficam com temor de entrar com uma ação trabalhista, perder a ação em parte, e aí ter que pagar o advogado da empresa. E o que eu quero dizer aqui para os colegas da área de saúde e segurança do trabalho e para os advogados é que, no caso da ação envolvendo adicional de insalubridade ou periculosidade, não tem meio termo, não se ganha a metade, não se perde a metade. Naquelas ações de adicional de insalubridade e de periculosidade, ou se ganha tudo ou se perde tudo, não tem metade, é 8 ou 80 no dito popular. Então, entrou com uma ação exclusivamente pedindo adicional de insalubridade. Se ganhou o direito ao adicional de insalubridade, ganhou tudo. Óbvio que aí a empresa que vai ter que se virar em pagar o adicional de insalubridade, em pagar o seu advogado. Agora, se o empregado perdeu aquela ação de adicional de insalubridade, perdeu tudo. E conforme determina a lei da reforma trabalhista, se perder tudo, não paga os honorários do advogado da empresa. Ok? Entendido? Leia lá no blog que tudo isso que eu estou dizendo aqui está escrito detalhadamente, resumidamente, com exemplos, com números. Legal? Espero que você tenha entendido. Dúvidas? Me manda um e-mail lá no contato@periciasdotrabalho.com.br. Tchau, valeu, um abraço.